aula de funções químicas inorgânicas, resolução de exercícios, aula número 3, onde falaremos sobre óxido. Vamos relembrar primeiro o que são funções inorgânicas. A gente diz que uma substância é inorgânica quando ela não contém o elemento carbono em sua constituição. Há algumas exceções, mas basicamente você vai olhar para uma substância e vai observar se ela não tem carbono em sua composição, é uma substância orgânica. Funções inorgânicas, se ela não tem carbono em sua composição, é uma substância inorgânica. E os grupos de substâncias inorgânicas são as funções inorgânicas. São esses 5 grupos, cabem na sua mão: ácidos, bases, óxidos, hidretos metálicos e sais. Então você tem certeza que a substância é inorgânica, não tem carbono, pode aplicar essa regrinha. Começou com H é ácido, terminou com OH é base, terminou com O é óxido, terminou com H é hidreto metálico. Mas detalhe, só vai ser óxido ou hidreto metálico se só tiver 2 elementos, não basta a terminação. Se não for nem ácido, nem base, nem óxido, nem hidreto, será um sal. Essa é a regra, é simples assim. Podemos aqui ver alguns exemplos. O HCl. Todas essas substâncias, pode observar, elas não têm o elemento carbono, elas têm o Cl aqui, algumas, né? Há exceções, repito, na química inorgânica, como por exemplo os carbonatos, mas basicamente você tem que olhar isso. Então veja, começou com H é ácido, terminou com OH é base, terminou com O e só tem 2 elementos é óxido, terminou com H só tem 2 elementos, hidreto metálico. Agora olha esse cara, não é ácido, nem base, nem óxido, nem hidreto, é um sal. Sobrou dúvida sobre essa teoria? Busca neste mesmo canal, nessa mesma playlist que você está, o vídeo sobre funções inorgânicas. Exercício número 1, que caiu na UP. Assinale a alternativa que apresenta um gás considerado tóxico porque forma um complexo com a hemoglobina do sangue, inutilizando. O gás que se liga à hemoglobina, inutilizando-a, é o monóxido de carbono, o CO. Resposta, letra D. O segundo caiu no Mackenzie. O ferro é um dos elementos mais abundantes. Em Carajás, o principal minério de ferro é a hematita, substância óxido de ferro 3. Qual é a fórmula? Então veja, óxido de ferro, FeO. Ok? Os óxidos terminam com O, óxido de ferro é FeO. Só que aqui é o ferro 3, o ferro que tem carga 3+, como cátion. Você sabe que o ânion óxido tem carga 2-. Então, como você resolve aqui a fórmula? A carga de um vira o coeficiente do outro. A carga do óxido é 2-, então o coeficiente do ferro vai ser 2, fica Fe2O3. 2 ferros são 2 vezes 3 cargas positivas, dá 6 cargas positivas. 3 oxigênios são 3 vezes 2 cargas negativas, dá 6 cargas negativas. Então o total dá 0. Resposta, letra D. Terceiro, do Mackenzie. Em recipientes fechados e amplos, o gás carbônico em excesso pode ser retirado com reação com hidróxido de lítio, produzindo carbonato de lítio e água. Veja só, o CO2 é um óxido considerado óxido ácido. Os óxidos ácidos são óxidos onde o oxigênio está com um ametal. Mas não se engane, nem sempre que o oxigênio está com ametais é um óxido ácido. Porém, nos casos, é o que ocorre. O que faz um óxido ácido? Reage com bases, neutralizando as bases, porque eles têm comportamento químico de ácidos.
Então, o CO2 realmente ele é neutralizado por um hidróxido, nesse caso hidróxido de lítio. Qual seria a reação correta? Você sabe que o composto formado será, como diz aqui, o carbonato de lítio. Foi dado produzindo carbonato de lítio, foi dada essa informação. Quem é o carbonato de lítio? Lítio tem carga mais 1, carbonato tem carga 2 menos, então então a carga de um vira coeficiente do outro, fica Li2, CO3, apenas um CO3. Por quê? É necessário 2 íons lítio para neutralizar um íon carbonato. Portanto, quanto às fórmulas, a fórmula do carbonato de lítio é Li2CO3. Somente A e B é que contém isso de maneira correta. Agora, qual delas está balanceada corretamente? Repare que o número de átomos dos dois lados, do lado dos reagentes e produtos, deve ser igual. Onde isso está acontecendo? Repare, na letra A, tem 2 lítios do lado dos produtos e apenas 1 do lado dos reagentes. Na resposta B, sim, o número de átomos de cada elemento é igual dos dois lados. Repare que aqui sim eu tenho 2 lítios e 2 lítios do lado dos produtos, e isso também para qualquer elemento que você analisar, você vai ver que a quantidade de átomos do lado dos reagentes está igual à quantidade do lado dos produtos. Essa é a equação balanceada, a resposta à letra B. Novamente no Mackenzie, com cerca de 40 km de profundidade terrestre, contém principalmente óxido de silício e óxido de alumínio. Sabendo-se que o número de oxidação do silício é mais 4 e do alumínio é mais 3, as fórmulas desses óxidos são... Muito bem, vamos só lembrar aqui que o número de oxidação não é sempre mais 4 e mais 3. Nesse caso, o autor do exercício coloca que, nesta situação, o silício é mais 4 e o alumínio é mais 3. Sendo assim, você sabe, estamos falando do óxido de alumínio, por exemplo, então é o alumínio ligado com o ânion óxido, o O2-. Se o alumínio é 3+, e o O é 2-, você vai precisar de 2 alumínios e 3 ânions óxido para chegar num total de carga zero. Repare, 2 vezes mais 3 dá 6 cargas positivas. 3 vezes 2- dá 6 cargas negativas. Então a L2O3 é a fórmula do óxido de alumínio. Agora, o óxido de silício é mais fácil, porque o silício tem carga mais 4. O óxido tem carga 2-, então é necessário 2 ânions óxidos e para 1 silício fica SiO2. Então a resposta que contém as duas fórmulas corretas é a letra A. O número 5, da Federal de Pernambuco, anidrido sulfúrico é a denominação do óxido de enxofre. Anidrido porque é considerado que o ácido sulfúrico perdeu uma molécula de água, por isso anidrido sulfúrico. Se você pegar o ácido sulfúrico H2SO4 e retirar 2 hidrogênios e 1 oxigênio, você vai obter SO3. Por isso, o óxido de enxofre é chamado anidrido sulfúrico. Ao reagir com a água, forma ácido sulfúrico. Todo anidrido o ácido perdeu água. Se reagir com água, volta a ser ácido, certo? Anidrido sulfúrico, então, é o óxido em questão. A questão é, qual deve ser a fórmula molecular desse óxido? Quero lembrar você que o exercício aqui não diz exatamente quem é o óxido para dificultar. O nome correto dele não é óxido de enxofre simplesmente. Mas nós já sabemos que é o SO3, sulfúrico. É o H2SO4, tirando 2 Hs e 1 O. Portanto, sabemos que é o SO3. Nome correto dele, então, trióxido de enxofre, tá? Porque existe também o dióxido, tá? E você não pode dizer simplesmente óxido de enxofre. Resposta da letra B. 6. Caiu na VUNESP. Quando os gases NO2 e SO3 entram em contato com a umidade do ar, com a água, originam a chuva ácida. Veja, então eles são óxidos que reagem com água, dando ácidos. Eles são óxidos ácidos. Sobre óxidos temos uma aula neste canal. Você, nesta mesma playlist, vai encontrar aí essa aula. Aqui no canal é muito fácil, digite aí. É uma aula sobre os óxidos que você vai encontrar. E isto ocorre porque se formam
Então vamos lá. O que vai formar a chuva ácida, né? O NO2, ele vai produzir, veja só, reage ele com água, uma reação de formação, ó. Pega esse cara aqui e reage com água. O que você acha que vai dar, ó? H2O mais NO2. Tá vendo? Vai dar HNO3. H2O mais SO3 vai dar H2SO4. Então, o ácido formado pelo NO2 é o HNO3, o ácido formado pelo SO3 é o H2SO4, que é o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Qual é a resposta, então? Letra E, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Finalizando, exercício 7, Federal do Espírito Santo, temos aqui substância 1, 2, 3, 4 escondidas. Quem são elas? Enxofre mais O2 dá a substância 1. Enxofre com O2. Ok? O SO2 é um óxido ácido. Reagindo com água, vai dar um ácido. Que ácido é esse? SO2 mais água vai dar H2SO3 ou, né, num primeiro momento, ó, você tem SO2 mais água. Ele forma o H2SO3. É o SO3 mais água que forma H2SO4. Então a substância 2 é o H2SO3, que é um ácido. O importante aqui é que número 1 é um óxido e número 2 é um ácido. Agora, o número 2, sendo um ácido, quando ele estiver diante de um óxido que tem caráter básico, ele vai ser neutralizado produzindo sal e água, porque ácido com base dá sal e água. E o FeO, o óxido de ferro, ele é um óxido básico. Ele é um dos óxidos básicos que existem. Quem são os óxidos básicos? Quando o oxigênio está com alguém da família 1A, com alguém da família 2A, e também outros metais levam à formação de um óxido básico. Então aqui o número 3 é um sal. Muito bem, agora veja, magnésio com oxigênio vai dar o quê? O óxido de magnésio. Óxido de magnésio, MgO. Então é o oxigênio ligado com um elemento da família 2A, um alcalino terroso. Isso é um óxido básico. Veja então, lá do começo. Número 1, óxido ácido. Número 2, ácido. Número 3, sal. Número 4, óxido básico. Portanto, óxido ácido, sal, óxido básico para o número 4. E um óxido básico, quando reage com água, dá uma base. Lembre-se, óxido ácido com água dá ácido. Óxido básico com água dá base. E as bases também são chamadas hidróxidos. Resposta letra A. Continue pegando listas de exercício na internet. Resolva todas. Esse é o único caminho para você chegar num vestibular desses que você está prestando aí, tão concorridos. Mas você chega lá. Um bom estudo para você.